nós vamos falar de um diagnóstico diferencial de abdômen agudo inflamatório que você provavelmente nunca viu. Eu vou mostrar para você hoje aqui um caso típico de abdômen agudo, né? Um abdômen agudo inflamatório, né? Eu vou mostrar aqui para vocês a história que o colega que atendeu fez, a história que ele colheu e o caminho que ele tomou aqui, baseado na história clínica que ele fez. Depois a gente vai discutir o que foi encontrado na imagem. O paciente chegou para ele falando que tinha calafrio, disúria há 2 dias, além disso episódios de diarreia, início de dor lombar à direita hoje. Não tinha febre, ele tratou a ITU dele com clavulin e recentemente, né, ele falou aí, e esse paciente fez uma quimioterapia, uma sessão de quimioterapia, estava na 9ª sessão de 10, né? Já teve esses sintomas após outras sessões de quimioterapia. Então, assim, eu não sei se isso chamou a atenção de vocês, mas a mim me chamou. Então, guardem essa informação, porque ele fez quimioterapia e ele já teve esses sintomas após as sessões de quimioterapia. Bom, não tinha outros sintomas e estava lá com essa dor lombar à direita. Beleza. Antecedentes patológicos é a quimioterapia por esse câncer de mama, né? Um paciente hipertenso, paciente lúcida, orientada, sem sinal focal, né? Ou sem déficit neurológico focal, imagina um Glasgow de 15. E aí o cara foi lá, o nosso colega foi lá e pensou em pielonefrite, tá? Pielonefrite. Eu imagino que ele tenha pensado em pielonefrite por conta da dor lombar, né? Mas ele tinha lá também calafrio, disúria há 2 dias. Tá tudo bem, tá fazendo sentido, né? Tratou uma ITU, né? E aí tá com calafrio, disúria, tudo bem. Uma pielonefrite faz sentido aqui pela história clínica. Diz que tinha Jordano positivo. Mas será que você vai, assim, estreitar os seus diagnósticos diferenciais apenas da pielonefrite? Beleza, pielonefrite é a sua principal hipótese. Tudo bem, eu concordo. Mas a gente precisa também tentar expandir esse leque de diagnósticos diferenciais. Vamos tentar aí também ver o que poderia dar dor nele também, dor abdominal, do lado direito, né? Eu vou pensar nas coisas que dão dor do lado direito. Vamos pensar aqui, será que pode ser, né, uma colecistite, por exemplo? Estranho, né? Mas fica aí no radar. Será que não pode ser uma diverticulite? Rafael, diverticulite é lá do lado esquerdo, ele tá com dor do lado direito. Cara, tem diverticulite do lado direito também, tá? Será que não pode ser uma colite? Esse paciente pode ter uma colite, né? Colite pode ser um diagnóstico diferencial aqui. Eu acho que você que está no PS atendendo um paciente com dor abdominal, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar responder uma única pergunta. Este abdômen é um abdômen que é um abdômen cirúrgico? Se for um abdômen cirúrgico, aí você vai ter que tomar algumas condutas, né, nesse paciente. Porque se esse paciente precisar de cirurgia, você já sabe qual a conduta que você vai ter que tomar para ele. Se esse abdômen não for um abdômen cirúrgico, aí beleza, você já fica mais tranquilo. E aqui eu vou chegar num ponto com vocês. Na história clínica e no exame físico, às vezes é difícil, tá? Você saber se esse abdômen é cirúrgico ou não. Você vai conseguir algumas vezes, né? Se tiver ali sinal ali de irritação peritoneal, por exemplo, se tiver defesa, se tiver peritonite. Então, esses sinais vão ser sinais que vão chamar a sua atenção para que esse abdômen provavelmente é um abdômen cirúrgico. Mas a gente sabe que o exame físico e a história vão falhar, né? Numa grande quantidade ou numa quantidade de casos relativamente alta. E aí você vai precisar lançar mão dos exames de imagem. Mas antes do exame de imagem, você vai tentar classificar o seu paciente com dor abdominal nas síndromes, né? Nas síndromes de abdômen agudo. E aí quando você encaixa esse paciente nessa síndrome, fica muito mais fácil de você pensar em qual exame de imagem você vai pedir. Agora a tomografia ela vai simplesmente resolver todos os seus abdômenes agudos aqui, então aqui que a gente vai focar na tomografia. E aí você precisa também pensar em uma outra hipótese que talvez vocês nunca tenham pensado ou nunca pensariam se vocês nunca ouviram falar. Se vocês nunca ouviram falar, provavelmente, se você é acadêmico e está me ouvindo aí, você
provavelmente não ouviu falar. Se você é médico recém-formado, eu não sei se você ouviu falar, mas provavelmente também não. Tem uma entidade aqui, né, que é a tiflite, tá? Prestem atenção, tiflite. O que é tiflite, Rafael? Tiflite é inflamação do seco, tá? Inflamação específica do seco. E por que você pensou nisso, Rafael? Por que esse diagnóstico tá na sua cabeça? Porque esse paciente fez quimioterapia, esse paciente tem um câncer de mama. E isso é um diagnóstico que acontece em pacientes que fazem quimioterapia. Pacientes tratando doenças hematológicas, neoplasias hematológicas, classicamente, mas pode acontecer em pacientes que fazem qualquer quimioterapia. Isso é uma inflamação do seco. Então, se eu tenho um paciente que faz quimioterapia e ele está com dor abdominal, e principalmente do lado direito, eu tenho que pensar em tiflite. Não, tem que ser do lado direito porque a inflamação é do seco. Então, a não ser que ele tenha os sítios inversos, né? Não é o caso. Eu tenho que pensar em tiflite, tá? Que é inflamação do seco. Mas aí eu tenho um paciente com quimioterapia, que faz quimioterapia, que fez tratamento de quimioterapia, principalmente se for uma neoplasia hematológica, e então você precisa ter esse diagnóstico na sua cabeça. E como que esse diagnóstico aparece? Tá aí a tomografia desse paciente. Então o paciente chegou aí com esse diagnóstico, com essa hipótese, né, de pielonefrite. E aqui o primeiro erro, né? O colega foi lá e pediu uma tomografia sem contraste. Gente, primeira coisa, você pediu uma tomografia pensando em pielonefrite, tá? Tomografia de abdômen com contraste. Ponto final. Ah, Rafael, não dá para ver no sem contraste? Olha, o que você vai ver no sem contraste é talvez um borramento da gordura perirenal, que é inespecífico, mas eu valorizaria se eu tivesse essa suspeita de pielonefrite, mas eu não vou cravar o diagnóstico, tá? Então o exame tem que ser com contraste, não façam isso, tá? Não peçam sem contraste, porque vocês vão perder tempo. Então é tomografia de abdômen com contraste. A primeira coisa, assim, que você vai ter que fazer você já tem uma hipótese, você já vai direcionado no exame para aquilo que você quer procurar. Então eu vou olhar aqui, eu não vou fazer toda a sistematização de olhar o exame de abdômen para a gente ir direto no ponto aqui que a gente precisa. Então eu vou olhar direto no rim. Não é assim que você deve olhar o exame de imagem. O exame de imagem você tem que fazer um passo a passo para você não deixar passar nada. Mas aqui eu vou direto no ponto com vocês, tá? Olha só, eu vou olhar o rim aqui e eu não vejo nada no rim, tá? Olha só, o rim esquerdo, prestem atenção na gordura perirenal, a gordura preservada, a gordura aqui, ó, bem parecida com a gordura do subcutâneo. Então eu vejo o rim aqui, né? Vejo aqui também um cisto, né? Isso aqui, ó, um cisto renal. Se a gente medir, ó, é uma densidade, né? Uma densidade líquido, né? Uma densidade de 2, né? É uma densidade líquida, ou seja, isso aqui é uma bolinha de cisto, é um cisto, né? Então tem uma bolinha aqui hipodensa, se eu janelar aqui vocês veem melhor, ó, é um cisto renal, tá? Então tem um cisto no rim esquerdo, tem outro cisto aqui embaixo, então tem cisto no rim esquerdo, mas eu não tenho nenhum sinal de inflamação desse rim aqui nessa tomografia. Agora vamos para o outro lado, para o lado direito também, ó, mesma coisa, ó, o rim está bem preservado aqui do lado em volta, não vejo nada. Tá? Não vejo nenhuma densificação. Mas veja, eu não consigo com esse exame excluir, né, pielonefrite. Eu precisaria do contraste para excluir. Então o que aconteceu aqui? Aconteceu que o exame que o colega pediu não resolveu o problema dele. Ele pediu o exame sem contraste, ele pediu o exame da maneira errada. Então, primeira coisa, pielonefrite, exame com contraste, ponto final. Então, agora eu já vi que não é pielonefrite aqui, esse exame provavelmente não é pielonefrite, tá? Então, o que pode estar dando dor abdominal neste paciente? O que eu tenho que dói? Eu tenho vesícula, eu tenho intestino, eu tenho cólon. Então, como que a gente vai avaliar o cólon, tá? Para avaliar o cólon, a gente precisa de um passo a passo, tá? Para avaliar esse cólon. Senão, você vai ficar perdido aqui, tá? Então, pensando em cólon, pensando em intestino no geral, a gente vai dividir isso aqui em cólon, intestino grosso e intestino delgado, tá? E o intestino delgado, como eu já disse aqui em algumas lives para você, a gente avalia ele olhando alguns pontos radiológicos. E que pontos são esses, Rafael? São os pontos que você tem facilidade de achar na tomografia. Isso aí faz parte de um método que eu criei para que médicos e acadêmicos de medicina interpretem exames de imagem de forma mais rápida e de forma mais assertiva. Então eu vou lá para baixo na tomografia, ó, e aqui é fácil, né? Porque aqui eu tenho aqui, ó, o
reto, né? O reto sempre vai estar nessa posição. Você sempre vai ver o reto aí, tá? Eu tô olhando o reto aqui e eu vou acompanhar ele. Eu vou acompanhar ele todo, eu vou acompanhar ele reto, sigmoide, cólon descendente, transverso e cólon direito. Eu vou olhar tudo. Basta que você acompanhe a alça. Não tem dificuldade nisso. Então você vai acompanhando aqui, ó, o sigmoide, vai subindo aqui, ó. Percebam aqui, ó, vai acompanhando aqui a minha setinha, tá? Subiu aqui, ele vem para cá. Perceba que eu subo e desço a imagem. Estou acompanhando o intestino. Vem para cá, ó, continuou para cá. Desceu aqui, fez o S aqui, ó. Esse aqui tá até bonito, o sigmoide. Vai subindo. Eu vou olhando aqui e perceba que eu estou avaliando a parede da alça. Eu estou avaliando o cólon e em volta, estou avaliando automaticamente, eu estou vendo a parede do cólon para ver se está espessada, já estou avaliando a gordura em volta para ver se está densificada, se não tem nenhuma inflamação. Eu estou avaliando a parede do cólon para ver se não tem divertículo, se não tem diverticulite. E a gente vai subindo e vai olhando aqui e olhando a parede e a gordura pericólica aqui para ver se não tem nenhum sinal de inflamação, nada que me chame a atenção. Eu sei que a dor dele é lá do lado direito, então eu não estou esperando achar nada aqui, tá? Então olha só, eu vou subindo, vou acompanhando, que eu já estou no cólon, né, descendente, vou subindo e aqui em cima eu já vou encontrar o ângulo, né? O ângulo esplênico. Vai subindo, vai subindo, vai subindo e aqui o baço, a pontinha do baço apareceu aqui, juntou aqui para cima, ó, isso aqui já é o ângulo esplênico. Agora a gente vai atravessar aqui e vai para o cólon transverso. Percebe que eu sigo acompanhando aqui, ó. Estou descendo as imagens, ó. Agora ele vai atravessar para o outro lado. Vai acompanhando a minha setinha, o cólon está aqui. Eu simplesmente ignoro as outras coisas, ó. Veio para cá, ó. Atravessou para cá, fez essa voltinha, veio para cá e olha só. Aqui eu tenho o seco. E aqui eu estou vendo problema. Aqui eu estou vendo que a parede está espessada, eu estou vendo que está densificado. E se vocês olharem, olha só, tem conteúdo fecaloide aqui, tá? Conteúdo de fezes, claro, eu estou do cólon direito. Mas se vocês perceberem, olha só, tem o conteúdo saiu aqui, ó, para fora, tá? Então, eu tenho conteúdo fecaloide fora de alça. Então, eu tenho um processo inflamatório aqui no seco que perfurou esse seco. Eu tenho uma peritonite fecal aqui. Olha só a gravidade disso aqui, gente. É uma peritonite fecal porque eu tenho um processo inflamatório no seco. Esse paciente aqui, provavelmente, né, um dos diagnósticos aqui é uma tiflite, com certeza, tá? É claro que não tá aquela tiflite clássica, né? O seco tão espessado, mas eu tenho que pensar que esse possa ser um diagnóstico diferencial aqui nesse cólon, tá? Porque eu tenho um processo inflamatório do seco e eu tenho uma ruptura desse seco com fezes fora da alça. E veja que isso aqui tudo tem padrão. Eu vejo que tá borrado, tá densificado. Isso aqui é um padrão de inflamação, padrão radiológico de inflamação. Se você olhar aqui no coronal, olha só, você vai ver que a alça tá claramente espessada. Olha só como que a gordura tá borrada aqui em volta. Olha só o borramento claro da gordura. A gordura normal, ela é assim, pretinha. Olha aqui em volta como tem borramento. Olha como a parede desse seco tá espessada. Olha aqui, ó, compara com a normal, ó. A normal tá aqui, e essa aqui está completamente espessada, borrada e densificada. E aqui o conteúdo fecaloide fora de alça, tá? Então eu tenho um paciente aqui com uma provável tiflite e que rompeu esse seco e extravasou conteúdo fecaloide para a cavidade abdominal. Como que você sabe disso? Porque eu estou vendo o conteúdo fecaloide aqui, ó. Esse conteúdo era para estar restrito dentro do cólon, né? O cólon está aqui, mas eu estou vendo conteúdo fora. Então, isso aqui rompeu. Esse paciente tem um abdômen agudo, inflamatório e perfurativo, né? Com uma peritonite fecal, tá? Então, tem cocô dentro da barriga. É exatamente isso que a gente tem aqui. Então, esse caso aqui, ó, fiquem aí agora, né? Guardem aí no HD de vocês. Tiflite, tá? Paciente em uso de paciente fazendo quimioterapia, né? Tratando câncer, né, com quimioterapia, principalmente as neoplasias hematológicas, mas qualquer tipo de câncer pode dar.
que pode dar essa inflamação do seco. Então essa pode ser uma causa de abdômen agudo nesse tipo específico de paciente, tá? Então agora você já sabe, agora você vai colocar esse diagnóstico diferencial se você estiver lidando com esse tipo de paciente, tá? Era isso que eu queria falar para vocês e mostrar para vocês aqui hoje. E fiquem aí que teremos mais lives, tá bom? Um abraço para todos.